Loucura e obsessão, capítulo 15. O passado elucida o presente. Estacionando o veículo próximo a uma enseada, cujas águas refletiam a prata do luar, Dr. Nicomedes, que estivera tão silencioso quanto o sobrinho, externou: É-me difícil compreender a ambiguidade afetiva dos meus sentimentos. Tudo fiz para apagar as lembranças da nossa ditosa convivência e não consegui. Tempos houve que me esmaeceram na mente. Periodicamente, no entanto, assaltava-me, confrangendo-me a alma. E você? Não posso negar que lutei com bravura até amortecer as recordações. Impossibilitado de revê-lo e estar ao seu lado, no começo eu pensei que ia enlouquecer. O tempo misericordioso diminuiu minha angústia. Conseguiu manter-se sozinho por todos estes anos? Esta pergunta não tem resposta. Nunca lhe impus conduta de exceção. Por que deveria aniquilar-me? E agora, que sente por mim? Medo de ser levado novamente às brenhas da paixão devoradora, prejudicando sua família e a mim mesmo, naturalmente perturbando sua vida. Há poucos dias busquei recurso espiritual para minha conduta. E que recebeu? Orientação e amizade pura, como já me desacostumara a experimentar. Você está mal. A vida é apenas o corpo, meu caro, que se transforma quando ocorre a anorexia cerebral, a ausência de oxigênio nos neurônios e demais tecidos. Morrer é consumir-se. Não se envolva com essas superstições, do contrário, a sua lucidez mental estará com os dias contados. Lício não acrescentou mais nada. Estou informado de um lugar discreto e respeitável onde nos podemos refugiar por alguns minutos. Amigos narraram-me a excelência do ambiente e do seu refinamento. Não posso. Não devo. Por favor, dê-me tempo para reacostumar com a ideia. Hoje não estou em condições. Febricitado em excesso, em face dos estímulos que a negativa produzia, ele segurou abruptamente o jovem atônito. Dr. Bezerra ligava-se psiquicamente ao rapaz em luta, enquanto o obsessor dominava completamente o homem em desalinho. Sem medir a gravidade, o Dr. Nicodemes agrediu-o sexualmente com volúpia doentia. O moço debateu-se, embora suas existências estivessem a breve passo do desmoronamento. O sedento, em aflição, sorve alucinado qualquer água que se lhe ofereça, mesmo que ela esteja contaminada, envenenada. Era o que acontecia ali. Folgazões e ociosos espirituais aproximaram-se, atraídos pela cena singular, condoestos e galhofa ensurdecedora. Felinto saiu do automóvel e concentrou-se fortemente. De imediato chegaram vários indígenas e africanos da casa onde mourejavam, que lhe vieram atender ao chamado. Cuidado, gritou um deles. Esta turma tem pacto com o cão, palavra popular que simbolizava a deidade satânica. Surpreendidos pela presença dos trabalhadores do bem, correram em disparada, não sem fazerem provocações sórdidas. Apoiam o vício e nos combatem, gargalhou cínico um de carranca constrangedora. Esses aí são protegidos dos diabos. Demos-o fora. Com essa providência seria possível controlar os desmandos no interior do automóvel. Lício, amarfanhado, com sentimentos díspares, começou a pedir, orando à irmã da ajuda emerenciana. Era a condição que o mentor requeria para interferir com decisão. Apelou a Felinto para que fizesse entrar os espíritos africanos que vieram atender-lhe ao apelo.
O que foi feito, e estes, utilizando-se de meios especiais, deslindaram o Dr. Nicomedes do obsessor, que os quis enfrentar, mas desistiu, partindo a blasfemar com ira incontida. Chamarei meus chefes, blasonou com fúria, para que me deem cobertura. Veremos quem vencerá. Liberando-se da opressão obsessiva, o agressor ofegante parou por um momento, em razão da mente encontrar-se turbada pelos fluidos tóxicos. O mentor segurou-o e impôs-lhe: volte para casa, basta por hoje. Ao mesmo tempo, aplicou-lhe energias relaxantes que lhe diminuíram a tensão. Vigorosamente controlado, justificou-se ao sobrinho. Retomemos, não o quero à força. Terei tempo de o conquistar, tudo bem? Sim, tudo em ordem. O torpor que acometeu o Dr. Nicomedes quase não lhe permitiu conduzir o carro com segurança. Chegando ao lar, alegou insofreável cansaço e se foi deitar. Lício refugiou-se no quarto em agitação. Os seus sentimentos aceitavam o convívio, mas algo, a lembrança da consulta, a esperança de paz e a inspiração do venerável médico auxiliaram-no a resistir. Jogou-se no leito e, recebendo energias refazentes, adormeceu com os nervos descontrolados. Agora, sigamos rumo aos trabalhos da irmã emerenciana, propôs o mentor. A reunião estava no auge. Era dedicada a tratamentos espirituais sob o comando da querida amiga. Havia muitos necessitados que repletavam toda a casa, com presenças de espíritos de ambos os lados da vida. Como nosso objetivo era acompanhar a terapia reservada a alguns consulentes da primeira noite, deixaremos de entretecer considerações a respeito dos métodos aplicados nesse tipo de trabalho. Desse modo, quando os trabalhos foram encerrados, um pouco antes da meia-noite, e a benfeitora veio ter conosco, o querido médico asseverou: em razão dos acontecimentos que se precipitaram no drama de Lício, creio ser de bom alvitre que antecipemos algumas medidas, aproveitando-nos dos sucessos desta noite. A irmã concordou plenamente e, chamando alguns auxiliares, passou a preparar o ambiente para uma reunião especial. Orientando Felinto e mais alguns cooperadores para que fossem buscar Lício e Dr. Nicomedes, determinou que outros amigos seguissem ao lar dos médiuns mais adestrados, trazendo 2 deles para o serviço de emergência. Não se atribua que estávamos diante de uma improvisação. É sabido que nos processos obsessivos os adversários investem com toda a força a fim de desanimarem os seus desafetos. Desse modo, quando há mérito das vítimas, são tomadas providências de emergência, interrompendo-lhes a planificação desesperadora. Assim sucedia no caso em pauta. As soluções do bem são igualmente rápidas, desde que sejam propiciadas as condições necessárias por parte dos candidatos interessados. Foi recomendado a Felinto que permanecesse imperceptível ao obsessor de Lício, trazendo o rapaz mediante indução hipnótica, a fim de ele ser acompanhado pelo perseguidor, que ficaria retido no lugar do trabalho. Os demais companheiros se encarregariam do tio, para quem não se faziam necessários mais amplos cuidados. Como consequência, às 2 horas da madrugada estávamos todos na sala reservada às consultas, onde o clima psíquico era de excelente qualidade. Os médiuns em desdobramento foram despertados, enquanto os 2 pacientes permaneceram adormecidos. Vigorosamente, sob controle, o infeliz perturbador agitava-se e esmurrava o ar por perceber que caíra em hábil plano elaborado para o reter. Iniciando o serviço socorrista com uma prece que a irmã emerenciana proferiu, a seu pedido o querido mentor assumiu a direção do trabalho.
Induzindo o espírito vingador à comunicação, este explodiu numa catilinária violenta que resumimos. Eu sou Fagundes Ribas, a vítima desses infames pervertidos. Sofri-lhes a peçonha em repetidas reencarnações, até que a sorte me permite estar aqui enquanto eles se encontram na terra, facultando-me o desforço. Tenho sofrido como ninguém pode imaginar. Fui hóspede das regiões infernais por largo tempo, graças ao horror que mantenho contra os pederastas imundos que continuam os mesmos. Hei de aniquilar-me no grande silêncio que apaga a vida. Todavia, os levarei comigo. Tenho-os sob controle neste momento, e ninguém os tomará de mim, porque isso viola os códigos da justiça que estabelece quem deve, paga. É estranho ouvir-te falar de justiça, obtemperou o mentor, quando fomentas o crime e conduzes a lascívia, induzindo almas doentes a aberrações e loucuras. Não ignoramos as tuas dores, o teu longo calvário, cada dia mais severo em razão da tua odienta atitude de revolta, acreditando-te com o poder de estabelecer leis e princípios de cobrança, sem dar-te conta de que, a teu turno, estás em curso no mesmo código que exibes contra os outros. Ouçamos também aqueles que participam do teu drama. Despertando Lício e o tio, a irmã emerenciana pediu-lhes atenção e serenidade. O primeiro recobrou a lucidez rapidamente, enquanto o outro, embriagado pelos fluidos deletérios que absorvera, apesar daqueles com finalidade relaxante que o mentor lhe aplicara, apresentou-se amargo, perturbado. Assistência especial foi-lhe providenciada após o que pareceu adquirir o equilíbrio. Surpreendeu-se de encontrar o sobrinho e, ato contínuo, os demais circunstantes que lhe causaram estranheza. Desejais entender a trama dos vossos destinos? Ponderou o dirigente calmo. E aqui nos encontramos para tanto. Tende tento e observai, aproveitando-vos deste magno momento que vos definirá o futuro. Conhecendo os propósitos do mentor, a irmã emerenciana aproximou-se do jovem e, aplicando-lhe energias no centro cerebral, pediu com rigorosa inflexão de voz. Anete, volte à sua realidade. Recorde-se, reviva o matrimônio, seu momento culminante, a festa anelada, a tarde de noite de sonho, que se converteria em desar. Lembre-se do seu consórcio com Filipe. Evoque tudo. Vimos o jovem cerrar os olhos, debater-se um pouco e mergulhar no passado, alterando-lhe a forma que cedeu lugar à de uma jovem pouco mais que adolescente no apogeu da beleza juvenil. Vendo-a, o indignado espírito gritou: Eis aí, criminosa! Qual sortilégio que usou para retornar ao tempo da minha desgraça? Em nada mudou. Utilizando-se de recurso equivalente, a benfeitora agiu sobre o Dr. Nicomedes, convocando-lhe a memória à ação. Agora é sua vez, Henri. Você lá se encontrava. Retorne ao passado a fim de dar novo curso à sua atual existência. Pelo mesmo processo, o induzido assumiu a personalidade referida. Tratava-se de um homem com aproximadamente 40 anos, trajando-se com elegância ao costume do fim do século XVIII em França. Sem poder conter-se, Felipe acusou: defronto o infelicitador do meu lar, que se uniu à desnaturada para destruir-me. Até agora, declarou o Dr. Bezerra, somente acusaste. Ouçamos os outros, que têm algo a dizer. E voltando-se para Anete, propôs-lhe: fala, minha filha, narra a tua desdita. Sem mais delongas, sentindo-se estimulada, a jovem contou.
Fui constrangida por meu pai a casar-me com este homem, quando eu contava 14 anos. Não o amava, mas comprometi-me a ser uma esposa devotada, já que me não podia rebelar ao impositivo que me obrigava. Vivimos em Compiègne, cidade onde Santa Joana d'Arc esteve prisioneira e onde se realizaram grandes eventos históricos. Mimada pelos presentes que ele me ofereceu, casamo-nos e transferimos-nos para sua propriedade, muito antiga, às margens do rio Oise. Nascia-me então um certo interesse por ele, que no entanto não era amor, suficiente, porém, para uma vida calma no lar. Na noite nupcial, depois que todos se foram, ele me confessou que esperava de mim uma convivência fraternal, porque era incapaz para a comunhão conjugal. De certo modo, senti-me aliviada e prometi-lhe discrição e fidelidade, apesar da frustração que me assaltou, sabendo que por todo o restante da minha vida teria que submeter-me a uma renúncia total. Mente a infame, interrompeu a Filipe, furibundo. Prossegue, minha filha, estimulou o orientador. A princípio, vivíamos uma cordialidade que não levantou qualquer suspeição a respeito do nosso drama. Nesse íntere, seu irmão Henri enviuvou e, a seu convite, veio ficar conosco algum tempo, de forma a recompor-se do abalo moral, pois que a esposa falecera em um acidente equestre, muito doloroso quão inesperado, pelo fato de ser uma excelente amazona. A partir da segunda semana em que o hóspede se encontrava em nosso lar, a vida em comum foi se tornando insuportável. Passou a dizer-me que notava o meu interesse pelo outro, que para ele me vestia e certamente que já nos preparávamos para o adultério. Profundamente surpreendida e chocada com a acusação, reagi, afirmando que nem sequer pensava na pessoa referida, e a gentileza era o dever de anfitriã de que me procurava desincumbir. Iracundo tornava-se selvagem, submetendo-me a tormentos morais inimagináveis, enquanto ameaçava interromper a sua e a minha vida, caso eu me queixasse a Henri. Ninguém pôde imaginar o tormento de uma jovem inexperiente ser viciada por um marido enfermo. Tais foram as suas acusações que, sem o desejar, fui me aproximando do cunhado, cuja presença se me tornou um refrigério. Percebi que o agradava e, sem que nos apercebêssemos, passamos a amar-nos. Caluniador infeliz, estertorou Filipe. Tudo verdade, contrapôs Henri. Meu irmão sempre foi um atormentado em razão da sua deficiência. Eu, no entanto, ignorava quanto. Ao nos unirmos, no momento por ele facultado em face de uma viagem que empreendeu, deixando-nos a sós, é que tive a dimensão do sofrimento de Anete e dos suplícios que lhe eram impostos. O casamento não se consumara. 6 meses depois, apesar de os seus atos escabrosos serem impostos à quase menina. Vocês traíram-me vilmente. É verdade, e creio que o faríamos novamente. Amei a menina desde quando a vi, embora a dor e a saudade me alameceassem. Mantive, porém, a discrição e o respeito até quando a loucura dele empurrou-nos um para o outro. Quando eu lhe interrogava a respeito da tristeza que passou a refletir-se no rosto dela, contrastando com a beleza e alegria juvenil anterior, ele propunha-me que a distraísse, que passeássemos. Parece-me que se sentia bem atormentando-se, imaginando qualquer vulgaridade que não havia ocorrido. Após o nosso relacionamento,
Falei-lhe que me teria de ir, tão pronto ele chegasse, já que seria impossível continuarmos naquela situação ambígua. Os acontecimentos precipitaram-se. De regresso, e como se adivinhasse o que houvera sucedido, examinou-a sob a humilhação terrível. Exigiu-lhe a confissão, depois do que surrou-a e a reteve presa na alcova, enquanto desapareciam as marcas do seu selvagismo. Eu ignorava a ocorrência e informei-lhe dos meus planos para retornar à minha casa. Muito calmo, já sabedor do delito, exigiu-me quase que ali me demorasse por mais algum tempo, pois que deveria viajar outra vez e receava deixar a esposa a sós. Aqueci a mim mesmo, prometendo dignidade durante a sua ausência. Afirmou-me que ela se encontrava enferma e desculpava-se por ficar na alcova. Ao partir, vinha tomar conhecimento do sucesso degradante e propus fuga a Anete, ao que ela anuiu. Arrumamo-nos às pressas e partimos no dia imediato, deixando-lhe uma carta elucidativa, reprochando-lhe o caráter, embora a nossa não fosse a conduta ideal. Ele houvera, conforme vinha a saber depois, planejado um retorno intempestivo, naquele dia da nossa fuga, a fim de surpreender-nos e ceifar-nos a vida sob a alegação do adultério comprovado. Não o fez porque nos evadimos. Quando chegou, cientificando-se da ocorrência, enfureceu-se. Vingativo e petulante, mandou-me propor um duelo, assumindo a postura de um cavalheiro ofendido. E como o problema veio ao conhecimento público, não tive alternativa senão aceitar e ganhar a luta matando-o. O amor por Anete era superior às minhas forças. Entretanto, o fratricídio tornou-me um suplício. Recordava-me dele caído, varado pelo projétil, empapado de sangue, ameaçando no momento extremo. Se houver justiça no lugar para onde vou, hei de ser vingado. O médico que o acompanhava na emergência nada pôde fazer. A partir daquele momento, embora tivesse a felicidade ao alcance da mão, a melancolia me assaltou, e menos de um ano depois sucumbi. Era ele quem me infligia remorso e dissabor, quando se viu livre do lado de cá, vivo e perverso. Impôs-me, após a morte, muitas e novas dores com os marginais em cujo grupo se omiciou. Acusada pelo povo e familiares, Anete completou a narração. Parti para Paris após vender o que me cabia, pensando em viver. Ainda não completara 16 anos. Foi isso a minha total ruína, porque, inexperiente e sem apoio, segui vias torpes, degenerando na libertinagem por largos anos, embora estivesse em casas de luxo, igualmente infectas e degradadoras. A sífilis encerrou minha carreira alucinada. Isso é suficiente para liberá-los da culpa? Interrompeu Filipe asselvajado. Não, não é o suficiente, concordou o mentor. Pelo contrário, constitui-lhes uma herança infeliz de que não se liberaram. Da mesma forma, não lhe permitiu o direito de, após exaurir Henri com seus sequazes além do corpo, perseguir Anete na terra e depois dela. A divina misericórdia que tudo oferece para ser preservado o equilíbrio, trouxe-vos para o Brasil, noutra experiência, em terras de Piratininga, onde o clima de resgate kármico era-vos mais bonançoso. Retornastes com o dever de vos reabilitardes. Anete renasceu para consorciar-se novamente contigo, Filipe, na pessoa de Fagundes Ribas, e enfrentar com honradez Henri, a quem encontraria depois.
Isso se deu em uma fazenda de café no interior do estado. A beleza que a levara ao fracasso foi-lhe novamente concedida para uso reparador, e sem a sua anuência, o matrimônio foi estabelecido entre os pais dela e ti. A antipatia que ela conservou nos painéis da memória e a suspeita que te macerava o campo das lembranças amargas foram os ingredientes para que se repetissem os dissabores e desajustes, quando deveríeis lutar contra as vicissitudes e crescer na fraternidade, na compreensão, a caminho do amor. Nesse ínterim, Henrique era comprador de café, apareceu na fazenda e o reencontro fê-los desequilibrar-se. Assinalada pelos vícios a que se acostumara na experiência anterior e provocante, aturdiu o jovem de tal forma que este, a qualquer pretexto, vinha à propriedade, até que, por intermédio de uma ama subornada, fiel à patroa, concretizou a fuga para a capital. Enquanto dormias, conforme te recordas, ambos partiram para o lugar onde se haviam encontrado antes e, com a carruagem apressada, tomaram rumo desconhecido. Sabemos avaliar as tuas humilhações, as dores excruciantes que te levaram, homem orgulhoso e prepotente, à tumba antes do tempo. Dr. Bezerra fez uma pausa. Os envolvidos na abjeção relatada choravam. Felipe em desespero, Anete com amargura e Henri com arrependimento. Logo depois prosseguiu relatando os motivos passados dos desencontros presentes. Não pretendemos trazer a presença de outras personagens para aclararmos o vosso infortúnio, porque todos sois infelizes sem dúvida. Chegando à capital, os fujões instalaram-se bem, já que o amante, embora não fosse rico, possuía recursos expressivos. Algum tempo transcorrido e a antiga lubricidade de Anete conduziu à irresponsabilidade, à traição contumaz. Expulsa do lar pelo companheiro ultrajado, refugiou-se noutro, utilizando-se da aparência para os enganosos, os triunfo e poder, passando de um para outro lugar. A morte, que a todos chega, misericordiosa, trouxe os dois irresponsáveis de volta e vos engalfinhaste em luta destrutiva, que agora, numa terceira etapa, continua, não obstante a diferença de plano vibratório e constituição orgânica em que vos encontrais. Só o amor verdadeiro, sem a injunção da posse e do vício, vos pode salvar. Hei de matá-la já, contrapôs Felipe. Tanto tempo de infortúnio para mim que não o posso esquecer de um para outro momento. Reconheço que eu fui um doente, mas a esposa e meu irmão jamais poderiam adulterar sob o meu teto. Reencontrando-a agora, nessa nova forma extravagante, com sentimentos confusos, vejo que não poderá fugir, e cada dia irá para mais fundo abismo. Como os demônios interferiram em seu favor, amparando-a ao criminoso, apressarei o desfecho. Ouve-me, meu irmão, imprecou com imensa bondade o mentor. Dói-nos o teu sofrimento, conforme desejamos auxiliar as duas criaturas que sofrem na terra. Interessamo-nos em libertar-te da infelicidade, antes que ela te imponha recuperação por meios graves e irreversíveis. Se te parece difícil perdoar, desculpa-os. Deixa-os por conta da consciência pessoal, que não libera culpado algum sem a conveniente regularização do delito. Não suponhas que, desculpados, eles fiquem sem a responsabilidade do mal que se infligiram, utilizando-te para a própria desdita. Dá-te a oportunidade de aspirar à felicidade que te acena e te aguarda. O mentor se aproximou do médium e, tomando as mãos de Felipe, exprobou ao bem com tamanha doçura
que as resistências antagônicas foram quebradas. Inspirada pela irmã emerenciana, Anete acercou-se hesitante e suplicou: perdoa-me a loucura. Não sabes como sofro, encarcerada num corpo que não é o meu. Traí e cometi desdouros que me pungem as quais punhais afiados. Eu não me recordava de tanta desgraça. Ó Deus, tende piedade de nós. Felipe, colhido pelo inesperado gesto da antiga esposa, respondeu: não posso perdoar. No entanto, dê-me tempo e este me ajudará a desculpar. Pelo menos não a perseguirei, caso eu encontre algum apoio em qualquer lugar onde me possa acalmar. Esta é a tua casa, consolou o médico espiritual, porque é a casa de Jesus. Não retornarás aos sítios de hediondez. Começarás o tratamento aqui mesmo, e posteriormente a reencarnação te aguardará para o recomeço feliz. Pelo que posso depreender, Lício te ajudará muito, porquanto renascerás por intermédio do Dr. Nicomedes e sua esposa. Dr. Bezerra entregou a irmã emerenciana e informou ao antigo Henri: ele volverá aos teus braços com imensa carência de amor e o receberás com ternura, liberando-te do mal que na tua área genésica, na próstata, está preparando o campo para uma neoplastia maligna. A tua conduta moral apressará ou não o surgimento do câncer ou o impedirá. Serás o autor dos teus futuros dias. Por consequência, respeita e ajuda Anete na forma de sobrinho inquieto. Auxilia a ajustar-se e não torne-as a viciação. Alício, o benfeitor, propôs: recordarás de grande parte dessas ocorrências, mesmo com algumas lacunas. As lembranças te ajudarão a frear os impulsos da perversão. Canaliza as forças sexuais da tua juventude noutra direção, em labores dignos que te promoverão a paz, contribuindo para a liberação dos teus problemas. Não será fácil, pois que te exigirá decisão, disciplina e vigilância. Um mal que se enraiza, quando extirpado, fere as áreas sadias, qual escauracho no trigal, que ao ser arrancado carrega trigo bom. Evita os sonhos da imaginação desequilibrada e os lugares onde as facilidades proliferam. É mais fácil prever o desastre e tomar providências do que remediá-lo. Preenche os espaços mentais com leituras salutares e conseguirá os meios para a vitória. Se te resolveres por ouvir-nos, estaremos ao teu lado, certamente sem retirar-te os problemas, auxiliando-te, todavia, na necessária solução. Enquanto a tua conduta nos permitir auxiliar-te, falo-emos. Anete, Lício chorava, e a face refletia-lhe a imensa angústia, predispondo-se à renovação, a outra conduta. Conduzidos os seus lares, após a oração de louvor e agradecimento que fomos convidados a proferir, encerraram-se as atividades. A madrugada punha os primeiros sinais de claridade no nascente para que o astro-rei vencesse as sombras dominantes.